Dando continuidade, vamos falar agora sobre o bispo. O bispo, digamos, funciona como o contrário da torre. Enquanto a torre só se mexe nas 4 direções cardeais, o bispo só vai se mexer nas diagonais, em qualquer uma das 4 diagonais, tá certo? E, assim como a torre, assim como a dama, ele pode se mover quantas casas quiser na diagonal escolhida, certo? Então, esse bispo aqui de E3 poderia ir até a 7 aqui se quisesse, ou então ir até H6 se quisesse, em um só movimento. E não só ele anda o quanto quiser nessa direção, mas ele também captura nas mesmas direções, certo? Lembrando que a captura no xadrez, você tira a peça atacada e coloca a sua peça que capturou, tá bom? É importante notar que no jogo de xadrez a gente tem 2 bispos de cada uma das cores. E um desses bispos é o chamado bispo de casas escuras e o outro de casas claras. Porque como eles só andam nas diagonais, eles sempre vão se manter em casas de uma mesma cor. Então, os 2 bispos das brancas, eles nunca vão poder se encontrar. Se por acaso em algum momento da partida tiver os 2 bispos nas casas brancas, alguém fez alguma coisa de errado, tá bom? Só para dar exemplo de algumas capturas, por exemplo, o bispo de C2 pode capturar a torre de A4, pode capturar a dama de H7, certo? E o bispo de F2 pode capturar a torre de G1, ou capturar o outro bispo em B6, ou até capturar o peão em H4. Agora está na hora de pegar o seu tabuleiro e me dizer se essa situação aqui é o cheque, é o checkmate ou é o afogado. Joga nas pretas, claro. Bem, como vocês podem ver, o rei preto ele não está sendo ameaçado por por nenhum dos 2 bispos, né? E ele também não tem para onde ir, porque o rei branco controla as casas G7 e H7, e o bispo de casas claras controla a casa G8, né? Então esse rei não pode ir para nenhuma casa e ele também não está em xeque. E isso seria o afogado, né? Seria empate. E nessa posição, jogando as brancas, é cheque, checkmate ou afogado? Nessa posição vocês veem que o rei está em xeque, certo? O bispo de casas escuras está ameaçando o rei, mirando nele, e ele não tem para onde ir, né? Porque a casa H7 é controlada pelo rei preto, a casa G7 é controlada também pelo bispo de E5, e a casa G8 também é controlada pelo bispo de casas claras, né? Ele mira até aqui essa casa. Porém, não é checkmate, porque as brancas têm a opção de capturar o bispo de E5 com o seu próprio bispo, né? Se não tivesse esse bispo em B8, se ele tivesse, por exemplo, em A8, não poderia ter essa captura e seria checkmate. Mas nesse caso é só cheque e você defende o cheque capturando a peça atacante. E nessa posição? É cheque, checkmate ou afogado? Como vocês podem ver, o rei está sendo atacado novamente pelo bispo de casas escuras das brancas, o bispo de C3. E não tem para onde fugir, porque essa casa tá a própria torre negra, então ele não pode 2 peças ocupar o mesmo espaço, né? E a casa G8 é controlada pelo bispo de casas brancas das brancas, né? Ah, Matheus, mas eu posso defender o cheque usando a torre de H7? Não, você não pode, porque
A torre de H1 controla toda essa coluna. E se você tirar a torre do meio, você estaria colocando o seu rei em xeque, o que é um lance ilegal. Quando uma peça não pode se mover, porque se não colocaria o rei em xeque, a gente chama isso de cravada, tá bom? Fica aí para você colocar no seu vocabulário xadrístico. A torre negra está cravada, ela não pode sair da coluna H, porque senão você colocaria o rei em xeque e seria, portanto, uma jogada ilegal, né? Se fizesse isso, teria que chamar o árbitro e você seria punido. Nessa posição, então, é checkmate, porque o rei não tem para onde fugir, não pode capturar a peça atacante, nem pode defender o cheque, porque a torre de H7 está cravada, tá certo? Checkmate. E nessa posição? Jogando as pretas novamente. Pronto, aí é meio que uma inversão da outra posição. Dessa vez quem está dando cheque é a torre de H1, né? E o bispo de B3 novamente controlando G8, impedindo a fuga do rei, né? Mas eu não posso cobrir o cheque com a torre de G7? Não, não pode, porque ela também está cravada nessa posição. Porque, veja, se eu tirar essa torre da frente, o rei ficaria em xeque por causa do bispo de B2, que ele controla toda essa diagonal até H8. Portanto, já que eu não posso sair do cheque, não posso capturar a peça atacante, nem posso bloquear o cheque, porque a torre de G7 está cravada pelo bispo, então é checkmate. E nessa posição? Jogando as pretas novamente. Nessa posição, vocês veem que o rei não está em xeque, certo? Não tem nenhuma peça atacando diretamente o rei. O bispo de G3 controla a casa B8, que é uma casa que o rei poderia andar. E a dama de G1 controla a casa A7, que é uma casa que o rei poderia andar também. E eu poderia mover essa torre de B7? Não, não posso, porque se eu tirar ela, seja para cima, para baixo, esquerda e direita, o bispo de G2 estaria atacando o rei, deixando ele em xeque. E eu não posso colocar meu próprio rei em xeque. Portanto, já que essa torre não pode se mover, porque ela está cravada, e o rei não pode se mover, e ele não está em xeque, isso aqui é o afogado. Isso aqui é um empate, mesmo que as brancas tenham tanto material a mais, né? Tem 3 peças e as pretas só tem a torre, né? Mesmo assim é empate. Agora, vocês vão pegar e me dizer como eu posso dar checkmate em uma única jogada, nas posições que eu mostrar. Muito bem. Aqui a resposta certa é bispo D4, checkmate. Ok? Vê que ele ataca o rei e o bispo de casas claras controla essa casa de fuga do rei preto, né? E a casa H7 é controlada pelo rei branco, já que rei não pode encostar em rei, né? Se por acaso eu fizesse qualquer outro movimento com o bispo de casas escuras, nós teríamos uma posição de afogado, porque o rei preto não teria para onde escapar e não estaria em xeque. E nessa posição? Novamente a mesma jogada, bispo D4, checkmate. O rei não tem para onde fugir. E a torre de H7 não pode defender o cheque, porque ela está cravada pela torre de H1. Tá certo? Outras jogadas não dariam mate, certo? Você poderia até trocar as torres, mas isso não seria mate na hora, né? Eu queria pedir para você falar mate em uma jogada. E nessa posição, como é que eu posso dar checkmate? Essa posição é muito interessante porque você não precisa mexer nenhum dos bispos, nem a torre para dar o checkmate. Você basta tirar o rei para qualquer casa, menos E5, certo?
Mas tirando ele aqui para F5 ou para G5, tudo isso é checkmate, porque você abre essa diagonal do bispo e o bispo ataca o rei dando cheque. Isso aqui é o que a gente chama de cheque descoberto, porque você dá o cheque ao tirar uma peça do meio da outra, certo? É um tema muito importante que depois a gente vai ver muito mais exemplos disso. E a torre de H7 não pode defender o cheque, porque ela está novamente cravada pela torre de H1. Mesma situação, né? Deixa eu ver se tem mais algum exemplo. Tem não. Então é isso, galera. Vamos lá para a próxima peça.